Então Inácio ele começa a fazer suas exortações. No parágrafo 7 ele vai dizer: cuidai-vos, pois, de tais pessoas. Mais uma vez ele faz aquela menção aos bispos, dos apóstolos, né, as prescrições apostólicas. Aqui ele já está falando sobre aquilo que ficou escrito pelos apóstolos, naquilo que eram as cartas, naquilo que eram os escritos do Novo Testamento. Há um fato interessante que ele cita aqui, um comentário que ele faz: quem se encontra no interior do santuário é puro, quem se encontra fora do santuário não é puro. Isto é, sem o bispo, o presbitério e o diácono. Este não é puro em sua consciência. Tomando por base o contexto do início, né, desse parágrafo 6, ele está falando daqueles que ensinam desautorizados dos bispos, do presbitério, do diaconato. Ele coloca aqui o governo da igreja. Então, segundo ele, aqueles que não estão autorizados, é o que o texto nos deixa aqui claro, estes não são puros. Fora do santuário aqui faz referência a quem está fora da direção do presbitério, do governo da igreja, aquele que não é autorizado, que não é oficial, mas que se comporta e que preside como tal. Então este não é puro em sua consciência. Aí ele vai ressaltar que não tem conhecimento de alguém que entre estes, né, australianos, esteja se comportando assim, mas ele deixa claro que com uma prevenção, prevendo das ciladas do diabo. É uma carta realmente pastoral. Ele exorta a mansidão, a fé, a prática da caridade, do amor, né? Ele alerta: não dá pretexto aos gentios para que a comunidade de Deus não seja injuriada por causa de uns poucos insensatos. Então ele apela, já que ele cita que aqueles que se comportam fora do santuário são impuros, ele apela para uma santidade, para uma pureza na igreja. Então, como ele está tratando de pessoas impuras, quando ele fala que aqueles que estão agindo fora do consenso da liderança são impuros, ele finda este raciocínio, essa exortação, aludindo à questão da pureza da igreja. A igreja precisa permanecer pura. E é esse o contexto no qual se encerra este pequeno trecho. Nos parágrafos de 9 a 11, ele vai apontar para a realidade, né, da verdade em Cristo. No verso, ou no parágrafo 9, ele vai tratar acerca de quem é Cristo, ao fato de Jesus ter vivido como homem, comeu, bebeu, crucificado, morreu à vista dos que estão nos céus e na terra e debaixo dela. E também ele não poderia encerrar sem falar da ressurreição. Então, ele aqui vai chamar, inclusive, aqueles que não creem em Cristo dessa forma de ateus. E é muito interessante quando ele diz, no parágrafo 10, ele vai fazer a citação, lembrando do que é mencionado dentro do gnosticismo acerca de Cristo ter vivido apenas aparentemente, uma aparência de homem. Então ele vai se colocar aqui como um exemplo, no seu martírio, de que ele estaria morrendo em vão se isso fosse uma mentira, né? O exemplo do martírio, para ele, Inácio, serve como uma prova cabal de que ele não estaria morrendo por algo à toa. E mais uma vez, no verso 11, ele vai fazer menção ao que ele chama de plantas parasitas. Estão ali infiltrados dentro da igreja, estão misturados, mas que o seu fruto é mortífero. Esses que ensinam falsas doutrinas. No caso aqui, ele está atacando os ensinos gnósticos acerca da pessoa de Cristo. No versículo 2 do parágrafo 11, digamos assim, né, nós podemos pensar dessa forma, né, nessa maneira de dividir o texto, e ele faz a menção, a diferença entre aqueles que são da cruz, né, da mensagem da cruz, e aqueles que não são, cujo fruto permanece. Mais uma vez aqui fazendo alusão ao que Cristo fala acerca do fruto permanente das árvores que são plantadas pelo Pai. Não pode uma cabeça nascer sem membros, uma vez que Deus nos promete a unidade que é Ele próprio. Então ele encerra esse parágrafo 11, dando início aqui ao tema do parágrafo 12, que é o tema da unidade. É um ponto muito forte na literatura de Inácio, a unidade tanto da mensagem de uma só igreja, aos líderes, a maneira como eu me porto com os líderes, como eu me porto com a igreja. Essa unidade também, ela não apenas está restrita a um local em si. Inácio vai ser aquele que trará o conceito de igreja católica. Perceba que ele faz muita menção aos bispos. Esse ponto vai ser muito importante na definição do que se entende mais à frente, do que se usa mais à frente para definir
a ideia do bispo monárquico, né? Digamos aqui, nós temos um alicerce do que seria utilizado para construir a posição do bispo monárquico, né? Lembrando que quando Inácio está tratando nesses moldes, ele não está pensando aqui, ou pelo menos não era para ser esse o seu pensamento aqui nesse momento, ele não estaria pensando em um bispo nessa versão que se encontra mais à frente na Idade Média dentro do catolicismo romano, mas que o que ele está tratando aqui vai ser uma influência, vai ser uma semente para que este processo aconteça. O que é importante notarmos na leitura dessas cartas, na leitura da patrística, nós vamos perceber coisas que estão sendo levantadas aqui como sementes que germinarão na história, na constituição da teologia cristã e que em alguns pontos vão favorecer muito a dogmática católico-romana. Então veja que ele liga a figura do bispo diretamente a Deus, a Cristo e aos apóstolos. Ele deseja que essa carta seja realmente significativa na vida dos irmãos, para que eles venham a perseverar. Ele pede oração aqui, pede que rezem, né, para ele. Mais uma vez se coloca como alguém indigno de... Aqui seguem no verso de número 13, ou melhor, no parágrafo de número 13, seguem as saudações finais, e após isso, ele prosseguirá no parágrafo 13, né, na saudação final, citando aqui a igreja em Esmirna, em Éfeso, pedindo oração pela igreja na Síria. Mais uma vez, mesmo nas saudações finais, ele lembra de que a igreja deve se sujeitar ao bispo, como ao mandamento do Senhor e também ao presbitério, desejando que encontrem os irmãos irrepreensíveis. Então a carta basicamente vai tratar de exortações acerca da unidade, da obediência, para que eles se mantivessem perseverantes no Senhor. A grande mensagem da carta é essa: que a igreja deve se manter obediente e atenta àquilo que é ensinado por eles, fazendo menção aí que o ensino é de Jesus Cristo e dos apóstolos. Como um bom pastor, ele se preocupa com a perseverança dos santos e exorta-os quanto aos falsos ensinos, e desejando que eles se encontrem irrepreensíveis, distinguindo a mensagem verdadeira da mensagem falsa, ensinando como identificar esta mensagem que tem a ver com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e para isso ele aponta quem é Jesus, mais uma vez lembrando quem ele foi, né, como um homem na terra, e lembrando a sua missão, a sua obra, quem ele é e a esperança do porvir. Então a próxima carta que vamos analisar é a carta aos Romanos, escrita por ele, e na próxima aula estaremos estudando acerca desta carta.